Capítulo 779, Humano Demoníaco. Tio Belete, o garoto que estava sorrindo, suspirou. Parecia que esse garoto tinha visto através de tudo no mundo e era um eremita. Quando Fei ouviu, ele sentiu que um sábio que passara por muito estava parado ao lado dele, e essa pessoa não deveria ser jovem. No entanto, tais características opostas podiam ser vistas nesse garoto, e de alguma forma elas pareciam naturais. O garoto estendeu as mãos magras e acariciou levemente os olhos desse idoso de cabelos brancos que ainda estavam abertos, ajudando o último a fechá-los. No momento, Fei tinha uma ideia aproximada do que estava acontecendo e respeitava profundamente esse velho que durara até agora. Era o respeito que os mestres prestariam um ao outro. Infelizmente, o rei ainda estava um pouco atrasado e era impressionante como esse veterano chamado Belete pode durar até agora. Todas as energias dentro dele foram queimadas, e foi sua vontade de ferro que o manteve firme. Depois que Fei chegou, esse idoso viu esperança e relaxou, resultando em uma fenda em seu desespero. Ele estava em uma condição tão terrível que nem os deuses o ressuscitaram. Humano sujo mate. Após a hesitação inicial, os mestres da tribo do mar por aqui finalmente reagiram. 2 guerreiros serpentes que eram elites da classe Lua silvaram e atacaram Fei com expressões cruéis. A atmosfera pacífica e séria foi instantaneamente destruída. Sem a supressão vinda da energia guerreira elementar do fogo que pertencia àquele idoso de cabelos brancos, os elementos da água no ar começaram a ficar violentos. Quando barulhos altos soaram, faixas de chamas de energia azul dispararam para o céu, engolindo instantaneamente a área de 1 km². Uma camada de geada azul imediatamente cobriu a terra, e as árvores e pedras que estavam no chão explodiram sob o frio extremo e se transformaram em gelo quebrado. Tribo do Mar Suja. Fei ficou assassino depois de ver todas essas cenas trágicas, e ele deu um soco sem se virar. 2 punhos de energia dourada apareceram instantaneamente nos punhos do rei, e eles avançaram rapidamente. A cor dourada era a cor mais bonita e mais letal que existia. Como 2 pedras de ouro, os 2 punhos de energia dispararam contra as enormes ondas de elementos aquáticos, parecendo fracos e impotentes. No entanto, o resultado foi impressionante. Sem tempo para reagir, esses 2 mestres da tribo do mar foram penetrados pelos punhos de energia. Foi uma cena que os mestres da tribo do mar não previram. Após uma breve pausa, barulhos altos soaram. Bam! Bam! Quando expressões chocadas e desesperadas apareceram nos rostos desses 2 guerreiros serpentes, seus corpos subitamente aumentaram e explodiram como balões inflados demais. Seu sangue verde e partes do corpo quebradas voaram em todas as direções como fogos de artifício. Quando esses 2 corpos poderosos se transformaram em gel de sangue e névoa de sangue, aqueles elementos de água em movimento e ondas de energia azul foram pausados, e os ruídos uivantes de tsunamis também desapareceu. Morte instantânea. Os outros mestres da tribo do mar ficaram atordoados. Aquele enorme guerreiro baleia que estava parado no céu não podia acreditar no que viu e seus lábios começaram a tremer. Os 2 guerreiros tubarões a seu lado também empalideceram, e as outras 6 elites da classe Lua da tribo do mar pararam de avançar e olharam para Fei como se ele fosse o ceifador. Embora seus olhos parecessem frios e assassinos, essas emoções foram dominadas pelo medo. Nesse segundo, eles souberam que esse humano que apareceu de repente era aterrorizante demais. Eles eram elites da classe Lua e eles próprios sabiam que não podiam lutar com ele. Enquanto uma brisa refrescante soprava, todos os tipos de barulhos eram feitos pelas árvores na floresta. O garoto que estava parado na sombra do vale deu um passo à frente levemente, e o último raio de sol do dia brilhou em seu rosto pálido e magro. Ele estava extremamente calmo. Ele não parecia entristecido com a morte do idoso de cabelos brancos e não estava muito feliz com o fato de ter sobrevivido quando todas as esperanças foram perdidas. Ele simplesmente estendeu a mãozinha e puxou a camisa de Fei. Fei agarrou a mão desse garoto com pena.
A mão desse garoto estava fria e fez sentir simpatia por esse carinha magro e fraco. Humano, informe seu nome. Você matou os guerreiros da tribo do mar, e o deus do mar deve puni-lo. Aquele enorme guerreiro baleia que estava no céu de repente gritou. Sua voz era abafada como um trovão, mas era tão alta que as montanhas dos dois lados do vale tremiam. Pequenas pedras rolavam colinas abaixo e as árvores gigantes se moviam. Ele estava usando a linguagem comum no continente durante a Era Mítica. As sílabas eram estranhas e a pronúncia eram estranhas. No entanto, foi suficiente para este mestre da tribo do mar se expressar. Fei esteve estudando com a Cara e Caim, então ele aprendeu essa linguagem comum da Era Mítica. Ele entendeu o que esse guerreiro baleia gigante disse. No entanto, o rei não respondeu. Ele acenou com a mão e uma vasta quantidade de chamas de energia dourada saiu correndo de seu corpo como um oceano. Então, dois mestres da tribo do mar que estavam no chão foram envolvidos por uma força misteriosa e foram puxados na direção a Fei incontrolavelmente. Não. Droga. O deus do mar te amaldiçoará. Aqueles dois mestres da tribo do mar eram como galinhas que foram agarradas por um dragão. Eles não conseguiram revidar e só podiam amaldiçoar em pânico. Eles já estavam se sentindo desesperados. Eles pensaram que poderiam acabar com os humanos em terra depois de acordarem dos milhares de anos de sono, exatamente como fizeram isso há muitos anos. Eles não queriam morrer tão rápido. No entanto, Fei estendeu os braços e apertou o pescoço deles. Rachadura. Com leves torções, as energias da vida deixaram rapidamente os corpos desses dois mestres da tribo do mar. No momento seguinte, Fei olhou novamente. Ele mirou dois mestres da tribo do mar que recuaram mais devagar e jogou os dois cadáveres gigantes nas mãos para frente. Bam! Bam! Os dois cadáveres colidiram com aqueles dois mestres da tribo do mar, e parecia que 4 fogos de artifício explodiram. A névoa de sangue verde e vermelho espirrava por toda parte, e aqueles dois mestres da tribo do mar também se transformavam em pedaços. A força de Fei aterrorizou o resto dos mestres da tribo do mar. As outras 4 elites da classe lua da tribo do mar que estavam no chão não se atreveram mais a lutar. Eles se entreolharam e viram o medo em seus olhos, e eles gritaram, se viraram e fugiram. Fei não os perseguiu. Em vez disso, ele socou 2 vezes com os punhos. 4 punhos de energia dourada apareceram e avançaram. Ah! Não! Eu não quero morrer. Acabei de acordar. Sou um membro de elite da tribo do mar. Eu me salve. Quando uma série de gritos soou, aqueles 4 mestres da tribo do mar foram destruídos pelos punhos de energia dourada. Como uma série de ruídos explosivos ressoou no céu, eles se transformaram em nada sob os poderosos punhos do rei. Era tão rápido quanto um raio. Foi um massacre unilateral. Os outros 3 mestres da tribo do mar que estavam no céu só podiam assistir e não foram capazes de reagir a tempo e salvar seus companheiros. Ah! Eu sei. Você é aquele demônio cruel. Você é aquele humano demoníaco que matou muitos mestres da nossa tribo do mar. Droga! Você está aqui nesta ilha. Vendo os punhos de energia dourada, o guerreiro baleia gigante da tribo do mar finalmente pensou em algo e entendeu a situação. Sua expressão mudou drasticamente, e ele não conseguia mais ficar calmo. Os 2 guerreiros tubarões atrás dele também ficaram chocados depois de ouvir o novo apelido de Fei, e começaram a tremer. Em seu clã, 2 poderosos mestres que estavam na mesma geração que seus pais foram facilmente mortos por esse humano demônico 2 dias atrás no mar. A tribo do mar era conhecida por sua ferocidade, principalmente pelo clã dos tubarões. Os guerreiros tubarões da tribo do mar eram cruéis, sedentos de sangue e destemidos. No entanto, Fei havia matado muitos mestres da tribo do mar. A tribo do mar no Mar da Fragrância olhou para Fei a princípio, mas isso rapidamente se transformou em raiva e depois em choque. Depois de alguns dias, esse choque se transformou em medo. Depois de milhares de anos, eles tinham medo de um humano novamente.